Olá, pessoal! Bem-vindo mais uma vez ao curso de autoconhecimento. Hoje temos uma conferência muito interessante, na qual aprenderemos a alcançar o estado de meditação conhecido como Samadhi, ou vazio iluminador, através do uso de koans. Esta é uma forma muito simples e prática de vivenciar a realidade da sexta e sétima dimensões da natureza. Estas são dimensões que são governadas por apenas 6 e 3 leis respectivamente, em contraste com este mundo físico onde estamos sujeitos a 48 leis. Portanto, viver esta meditação é experimentar estar livre do ego por um momento e ser um com o nosso real ser interior. Isso mudará completamente a sua percepção da vida e fará com que você entenda a urgência de fazer uma mudança radical dentro de si mesmo, para se libertar do peso e da mecanicidade a que o seu ego submeteu. Ao retornarmos desta meditação, voltamos com muita força para continuar com nosso trabalho interior e alcançar permanentemente esses estados de plenitude e felicidade. Assim, o objetivo da conferência de hoje será aprender uma técnica que nos permitirá conhecer e experienciar essas dimensões superiores da natureza, e aceder à vasta sabedoria do nosso ser. Vamos começar esse tópico falando um pouco sobre o que é meditação. A meditação é o caminho para alcançar o silêncio interior e conectar-se com a nossa própria sabedoria interior. Disse que a meditação é o pão dos sábios. E isso é porque a nossa consciência é nutrida quando eliminamos o ego, que é a ignorância em nós, e recebemos a sabedoria do nosso Pai interior. Daí a necessidade de aprender a meditar, pois quem não sabe meditar nunca conseguirá dissolver o ego. E para realmente aprender a meditar, a primeira coisa que devemos ter em mente é que devemos começar a ser sérios e deixar de lado tantas meditações que abundam por toda parte, e que não nos levam a realmente experimentar mudanças em nós mesmos. Podemos encontrar muitos tipos de meditação por todos os meios. No entanto, podemos resumi-las em 2 tipos gerais: meditações contemplativas e meditações transcendentais. As meditações contemplativas são uma verdadeira perda de tempo se realmente quisermos avançar em nosso trabalho interior. São meditações que não nos levarão a alcançar mudanças em nós mesmos. São meditações muito bonitas que nos levam a sentir-nos relaxados, a sentir um momento de harmonia e paz ao ouvir sons relaxantes ou ao concentrar-nos em algo. Mas o estado de relaxamento e harmonia que alcançamos com essas meditações dura enquanto durar a meditação. Como não nos leva a uma mudança interna, desde que enfrentamos as circunstâncias inevitáveis da vida como uma decepção, um acidente, uma discussão, uma identificação com algum problema ou circunstância, etc., perdemos imediatamente esse estado de harmonia que alcançamos com este tipo de meditação. Pelo contrário, as meditações de natureza transcendental nos levarão a alcançar mudanças dentro de nós mesmos. Portanto, cada vez que praticarmos uma dessas meditações, seremos pessoas diferentes, traremos entendimentos que nos levarão a mudar radicalmente o nosso mundo interior e, por lei da correspondência, a nossa vida. Aqui neste curso de autoconhecimento, já aprendemos um tipo de meditação transcendental que é a meditação reflexiva. Aprendemos isso na aula 22. Lá vimos que a meditação reflexiva consiste em trazer para a meditação uma cena vivida em que se manifestou fortemente em nós um defeito psicológico que queremos trabalhar, e que queremos erradicar de nossa psicologia. Então, nessa meditação, observamos detalhadamente a manifestação desse defeito psicológico naquela cena vivida. Dividimos-nos entre o observador e o observado, e observamos o que nos fez imaginar, o que nos fez sentir e desejar, e ao mesmo tempo compreendemos e eliminamos conscientemente cada um dos detalhes dos defeitos que descobrimos naquela cena. Cada meditação reflexiva que fizermos nos levará à autotransformação, pois da próxima vez que nos encontrarmos em uma circunstância em que o defeito que trabalhamos costumava se manifestar, não reagiremos mais da mesma forma. Teremos uma compreensão sobre isso, o que nos levará a agir de forma consciente, sem ficarmos mais submetidos ou escravizados por esse defeito. E o maravilhoso é que podemos fazer esta meditação com cada defeito psicológico que queremos eliminar de nós mesmos: raiva, ciúme, depressão, ansiedade, qualquer trauma, fobias, etc. E o segundo tipo de meditação transcendental é a que aprenderemos hoje: meditação para alcançar o Samadhi. E hoje aprenderemos uma técnica muito interessante e simples para chegar a esse estado de meditação, utilizando os koans. Quando alguém deseja sabedoria, não tem escolha senão aprender a meditar.
Meditar é entrar na sexta e na sétima dimensões, e isso só pode ser feito de uma forma, amordaçando o ego e liberando a essência. Esse exercício, depois que você aprende a fazê-lo, fica muito simples. Os cons nos ajudarão a amordaçar o ego para que possamos liberar a essência. Desta forma podemos escapar por alguns momentos e ascender às dimensões superiores, ou céus. Como vimos nas lições 5 e 6, onde falamos sobre dimensões e onde elas estão em nós, vimos como as 7 dimensões básicas que encontramos na natureza também têm uma representação dentro de nós. Portanto, é acessando o nosso mundo interior que podemos nos conectar com essas dimensões. As primeiras 5 dimensões dentro de nós são o que poderíamos chamar de Terra, povoada neste momento por uma infinidade de eus ou defeitos psicológicos, enquanto na sexta e sétima dimensões encontraremos os céus, ou o chamado Reino dos Céus. Na primeira parte da sexta dimensão, encontraremos o mundo causal, e acessando esse mundo através da meditação, poderemos conhecer a causa de todas as coisas e lá, poderemos conhecer a causa ou origem de cada um dos nossos erros ou maneiras erradas de ser. Portanto, ali receberemos informações importantes que nos ajudarão a avançar na desintegração do nosso ego. No topo da sexta dimensão encontraremos o mundo da verdade, o mundo búdico, onde poderemos evidenciar tudo o que é, o que foi e o que será. E na sétima dimensão nos conectaremos diretamente com a grande realidade, o oceano de luz, que é a fonte de toda sabedoria. Lá podemos nos conectar diretamente com Atman, nosso íntimo. Assim, nesta meditação vamos fazer ascender a nossa essência desde a terceira dimensão, que está localizada dentro de nós ao nível do centro sexual, subindo pelo túnel de luz que é a nossa coluna vertebral, até os centros superiores. Agora, se você já tentou meditar, terá percebido que a mente é um terrível obstáculo para alcançá-lo. Quando tentamos nos concentrar, aparecem todos os tipos de pensamentos, emoções e até sensações, e todos eles são manifestações do nosso ego, que não está interessado em que nos libertemos. Portanto, para atingir o estado de meditação será necessário amordaçar o ego para que a essência possa ascender. Como vimos na palestra sobre a lei do pêndulo, nosso ego é dual. Move-se constantemente dos extremos positivos para os negativos, do prazer para a dor. Portanto, dentro de nós encontraremos todo tipo de pensamentos, emoções e sensações negativas, como sofrimento, decadência, materialismo, passividade e nojo, etc. Da mesma forma, encontraremos pensamentos, emoções e sensações, no outro extremo, onde encontramos atividade, prazer, sentimentalismo, euforia, espiritualismo, etc. Se conseguirmos o equilíbrio, se conseguirmos encontrar o centro, aquele ponto crítico onde nem um extremo nem outro se manifesta, encontraremos o silêncio interior. Então alcançaremos a quietude da mente. E como vamos chegar a esse ponto intermediário, a quietude da mente? Bem, faremos isso usando um método muito simples. Usaremos o poder da imaginação consciente. E a primeira coisa que faremos é desenvolver um pensamento evolutivo, imaginando o processo de crescimento ou desenvolvimento de algo. Pode ser uma planta frutífera, uma planta floral, um animal, a construção de uma casa, a formação de um ser humano, ou qualquer coisa que você possa imaginar facilmente com o máximo de detalhes possível. Um exemplo muito simples é imaginar que plantamos algumas sementes pequenas e que elas germinam até brotar. O tronco cresce deixando folhas, botões, flores, etc. Desta forma, poremos em atividade toda a parte correspondente ao extremo positivo da nossa psicologia. E imediatamente desenvolveremos um pensamento involutivo. Então, o que faremos é imaginar agora todo o processo de decadência e morte disso. Se estamos imaginando o desenvolvimento de uma planta, imaginamos como essa planta começa a secar, perde as flores, fica amarelada, depois seca completamente e quebra, até não sobrar mais nada daquela linda planta. Com este processo, todo o extremo negativo da nossa psicologia é colocado em atividade, e quando alcançamos aquele ponto onde nada resta, a mente fica em branco e a quietude da mente é experimentada.
Nesse momento aproveitamos e lançamos o koan, para que o ego fique amordaçado, e assim a essência possa escapar facilmente e ascender às dimensões superiores. O que é um koan? Um koan é uma pergunta sem resposta, geralmente paradoxal. A mente sempre tenta responder de alguma forma, mas não consegue porque não sabe a resposta. Então o processo de pensamento se esgota, permitindo que a essência surja. O ego é silenciado e a essência é brevemente liberada. Existem muitos koans, mas aqui vou deixar 4 que são bastante eficazes. A primeira consiste em nos perguntarmos: batendo as duas mãos uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma mão somente? E nos concentramos em como uma mão soa e esperamos pela resposta até que a essência escape. A segunda é perguntar-nos se todas as coisas se reduzem à unidade. A que se reduz a unidade? Aí ficamos ainda esperando até que isso aconteça. A terceira é nos perguntarmos: onde está a verdade? E aí estamos esperando a resposta. Se a mente tenta dar uma resposta, nós a ignoramos, pois não é a verdade, e esperamos até que a mente se esgote sem encontrar a resposta e a essência escape. A quarta é nos perguntarmos: onde está o vazio? E quando vemos a brecha, vamos lá, porque estamos procurando uma brecha. Então só nos perguntamos: onde está o vazio? Até vermos a brecha. O koan é necessário até que ocorra o escape. O primeiro é muito eficaz. Você faz isso, imagina como é o som de uma mão e permanece lá até que sua essência seja liberada. Algo que é importante ter em mente é que só devemos usar um koan por prática. Então, vou explicar resumidamente o passo a passo da prática, para que você se sinta incentivado a realizá-la. A primeira coisa que você deve fazer é encontrar um lugar tranquilo. Você pode praticar durante o dia ou à noite, no escritório ou em qualquer lugar onde ninguém o incomode, ou mesmo num espaço que tenha dedicado à meditação. Você verá a importância de ter esse tipo de lugar. Este é um lugar para buscar poder e sabedoria, por isso é um lugar muito especial. A segunda coisa será harmonizar o ambiente em que vamos fazer a meditação, retirando as energias negativas do local com o canto do belilim. E depois feche o ambiente para que as energias negativas não possam entrar novamente, e faremos isso com a conjuração do Círculo Mágico de Proteção. Vimos essas conjurações na Conferência 7. O próximo passo será pedir a ajuda do nosso ser interior, ou de Deus em nós, para nos guiar na prática. Depois faremos um processo simples de relaxamento para entrar em harmonia. Relaxaremos nossa parte emocional respirando profundamente por alguns minutos, inspirando lenta e longamente pelo nariz e expirando pela boca. Vamos relaxar a mente, concentrando-nos por alguns minutos nos sons que nos rodeiam, sem nos identificarmos com eles. Prestamos atenção a um som, deixamo-lo ir e procuramos outro som. E assim, buscando sons cada vez mais distantes. Então soa cada vez mais próximo, até voltarmos aos nossos corações. Experimentaremos como a mente fica silenciosa. Em seguida, passamos a relaxar o corpo físico. Um relaxamento muito simples, garantindo que o corpo fique muito confortável, que nada o incomode. Recomenda-se percorrer todo o corpo imaginando uma luz quente e brilhante que o relaxa. Quando nos sentimos relaxados, passamos para a próxima etapa. Aqui vamos colocar o pensamento evolutivo. Iremos imaginar com o máximo de detalhes possível como plantamos, por exemplo, uma semente de rosa. Imaginamos que fertilizamos a terra. Plantamos a semente. Colocamos água. Colocamos ao sol. E vamos observar como ela cresce. Vemos como os brotos começam a aparecer. Estas começam a florescer e imaginamos esse processo detalhadamente. Até que a roseira fique cheia de beleza. Você pode até sentir seu aroma. Nesse ponto, colocamos o pensamento involutivo. Então imaginamos como as pétalas começam a secar e murchar. Não há mais flores brotando. As pétalas caem. A planta começa a secar completamente. O vento derruba a planta, arranca os caules e as folhas secas, até que nada resta daquela planta. E é aí que alcançaremos a síntese do pensamento, a quietude da mente. Então aplicamos imediatamente o koan. Por exemplo, nos perguntamos: batendo as duas mãos uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma mão somente? E lá estamos nós aguardando a resposta.
O Kon atuará como uma barricada para o ego e a essência poderá ascender livremente. Você permanecerá focado na questão, até que a fuga seja alcançada. Existem sintomas que você pode sentir, que lhe informarão que você está atingindo o estado de meditação. Você pode sentir que está começando a se desligar do mundo físico. Você pode começar a ver um túnel de luz e ser sugado por ele. Não tenha medo, deixe-se levar em direção à luz. Se você sentir muito medo, precisará trabalhar seus apegos, como aprendemos na palestra anterior. Você também pode acabar imaginando conscientemente ou tendo um sonho lúcido. Aí você pode se mover à vontade. Você pode sentir tonturas. E outro sintoma é começar a sentir uma sensação de unidade, de se tornar um com tudo. Espero que você seja encorajado a fazer esta prática. E lembre-se de praticar com paciência até conseguir, pois a prática leva à perfeição. E esta foi a conferência de hoje. Lembre-se de nos deixar suas dúvidas nos comentários. Na próxima conferência aprenderemos outra prática, um método muito simples e bastante eficaz para conseguir a projeção astral, conhecido como saltinho. Então não perca a próxima conferência. Muito obrigado a todos. Até a próxima vez.